Fala aí galera, beleza? Com você aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje, depois de muita luta, eu finalmente vou trazer meu vídeo de opinião sobre um cara bom de bola, Gold. Em si eu já tinha trazido isso, eu já tinha feito esse vídeo de opinião, só que ele saiu com o som do trailer aqui que eu tô botando de fundo, e não era pra ser com o som do trailer que eu tô botando de fundo. Aí então eu tentei fazer uma segunda vez, deu o mesmo problema. Aí então eu comecei a analisar aqui o que estava acontecendo, testei, até que eu descobri agora, e eu acho que dessa vez vai. E vamos direto ao ponto, né, gente? Vai ser um vídeo com spoilers e tudo, mas o ponto principal esse filme aqui, em resumo, ele é o que ele mostra no trailer. É um filme simples sobre a história desse personagem aí, o Zé Cabrito, que quer se tornar um jogador profissional desse esporte, o barrel. Acho que no original é o roarball, que seria uma mistura de basquete com animais e arenas extremamente únicas e perigosas. E, no geral, é isso mesmo. Você tem ele sempre sonhando com isso desde pequeno, desde que assiste o primeiro jogo com a mãe. Aí, então, depois disso, ele vai lá, ele treina muito, muito mesmo, e depois de jogar uma partida contra um dos maiores campeões aí da liga, que é o Manga Larga, um cavalão aí que seria mais ou menos que o antagonista do filme, ele cai na internet, ele perde. Ele enfrenta o Manga Larga, mas perde. Porém, a partida acaba sendo. Porém, ele acaba saindo bem na partida, pelo menos nos dois primeiros pontos. Era uma partida de 3, melhor de 3. Quem faz 3 cestas ganha. Ele fez umas duas, mas o Manga Larga no final, depois da volta por cima, fez 3 cestas em cima dele. E então, depois disso, ele vai pra internet e o time dele, o time da cidade dele, chama ele para jogar, os Espinhosos. Chegando lá, ele ganha a oportunidade de jogar com a sua heroína de sempre, a Jaque Fonseca, e jogar com vários outros personagens ali membros do time. Só que isso não acaba saindo muito bem porque a Jaque, e não só a Jaque, mas todo mundo acredita que, poxa, ele é um baixinho num jogo de feras. Todo mundo aí são gigantes. Então, para eles, o Zeca deveria estar em qualquer lugar, menos jogando barrel. Então, ele tem uma grande dificuldade, que é provar que baixinho está dentro. O baixinho também pode jogar. E demora muito para ele conseguir provar isso, por conta que a Jaque não deixa ele entrar para jogar em nenhum jogo. Ele fica um monte de jogos sem poder jogar. Ele só é botado para entrar quando ela sofre uma falta. Na verdade, ela causa uma falta e ela vai pro banco. Aí então ela manda ele para lá, sem escolha. Ela teve que mandar para lá. Se ela pudesse ficar só com 4 jogadores se pudesse ser 4 no campo, ela não mandava ainda ele. Então ele vai lá, mostra o que veio, e depois de uma série de eventos, ele começa também a conquistar o coração da Jaque. No início ela não aceita isso. Os outros membros do time, depois que ele ganha a primeira vitória dele, pronto, todo mundo já aceita. Mas a Jaque não. Então ele tem que ir lá, conquistar a confiança dela, conquistar o respeito dela e mostrar para ela que os outros acreditam nela. Que apesar das várias críticas que ela sofre por ser uma veterana, mas é uma veterana que nunca teve troféus, apesar de ser a maior pontuadora do esporte, ter batido vários recordes, ser uma lenda para muitos, ela não tem troféus, ela não tem os principais prêmios que, por exemplo, o Manga Larga aí tem. Esse cavalão aí, ele tem vários prêmios. Eu acho que ele tem uns 2 ou 3, e tá indo atrás do 4. Enquanto isso, ela nunca levou nenhum prêmio para casa. E ela sofre muita pressão por isso, sofre pressão ainda por cima porque ela tá velha, já tem muito tempo jogando esporte. E o Zeca mostra que nem todo mundo desacreditou dela. Ele leva ela lá nessa lanchonete onde a mãe dele trabalhava, onde o pessoal lá conhece ele e tudo. E ela vê o carinho do pessoal. Ela chega a ganhar um tênis de colecionador da dona da lanchonete. E todo mundo lá mostra para ela que ela é importante, que eles se importam com ela e eles valorizam ela. Com o tempo, o Zeca ele vai virando um personagem, e com o tempo, o Zeca e a Jaque vão formando um laço de amizade e confiança, até que e vão ganhando vários jogos. Passam um relance rápido de vários jogos deles ganhando, até que dá ruim de novo, por conta que a dona do time, uma javali, ela pega e diz que vai vender o time. Que na verdade esse era o plano desde o início,
Só que ela mandou o Zeca para dentro do time só para dar um engajamento, só para dar um pouco mais de popularidade pro time. Ela nunca achou que realmente isso ia reacender a chama do time. E acontecendo que isso gera uma grande confusão, a Jaque surta durante o jogo, porque tá todo mundo desafiando a autoridade dela, tá todo mundo chamando ela de velho, o time vai ser vendido, ela surta e acaba atacando todos os membros do time até conseguir a vitória. Ela chega ao ponto de arranhar um dos membros e tacar o Zeca no gelo. Nisso, o time se desfaz, então ela vai lá atrás do Zeca, pede desculpas, se arrepende do que fez, e eles vão juntos reagrupar o time para mais uma vez eles tentarem chegar até a final, conquistar o título e fazer com que esse último jogo, esse último torneio pelo qual eles estão competindo, seja o melhor jogo do time até antes dele ser vendido. E eles chegam até a final, enfrentam Manga Larga e vencem. E é isso, meus amigos. Depois eles conseguem lá, um dos membros do time, ele consegue comprar o time de volta e fica tudo certo. Em resumo, essa é a história. Não tem muito mais nem muito menos. Eu vou ser franco que eu esperava mais. Ao que tudo parece, ao que tudo indica, o filme saiu muito bem, de bilheteria, de crítica, de recepção do público. Eu acho que até eu vi a possibilidade de, por exemplo, ter um Cabra Bom de Bola 2, pelo que eu soube. Mas o que foi que eu achei desse filme? Ele não atendeu todas as minhas expectativas, por conta de alguns fatores bem simples. Você tem um fator primeiro que a maior parte que a Jaque Fonseca, por exemplo, essa personagem, essa Pantera Negra aí, ela é mais protagonista do que o Zeca. O Zeca, no geral, ele chega a ser até quase que um coadjuvante. No final das contas, quem tem que pegar e ter a evolução, os arrependimentos, mudar de atitude, melhorar como pessoa, é a Jaque. Ela é a personagem que mais evolui e cresce. Ela começa como uma personagem cheia de problemas e uma personalidade difícil, um temperamento extremamente explosivo e ácido, e se torna uma pessoa tão dócil no final, uma pessoa tão carinhosa e tão legal. Ela pede desculpas. Antes ela era tão arrogante que ela não pedia desculpa. E dentro do jogo mesmo, na final, ela mostra a evolução dela quando ela passa a bola pro Zeca fazer a sexta final. Por conta que antes ela era muito fominha. Ela não passaria a bola para ninguém, mesmo que isso significasse a derrota do time. E no final ela vai lá, pega e mostra que ela evoluiu. Que agora ela não tem um medo de passar a bola para os outros fazerem gol. Ela entende que gol, sexta. Ela não tem medo de trabalhar com o time. Ela não tem medo de ser esquecida, de ser tratada como velha. Por conta que ela sabe que o mais importante é o bem-estar do time. Então ela é a personagem que mais evolui. O Zeca, ele não aprende mais sobre como jogar, ele até chega a aprender, ele é treinado lá por volta do final pelo treinador do time, porém, no final das contas, isso não serve de nada. Na final lá do filme, ele não usa o treinamento. Ele não usa uma coisa que ele faz, que é aprender a dar enterrada. Basicamente, ele passa por cima dos grandões e dá enterrada. É uma cena que tem aí no final, dele fazendo uma enterrada em cima de um dos caras grandes aí, valentões da cidade dele. Só que, cara, no final isso não serve pra nada. No jogo, na grande final, isso não adianta de nada. Ele faz o que ele sempre faz. Isso aí tá errado que ele dá no final, por exemplo. Ele não tem isso lá na cena final. No filme não tem. Então, quem mais evoluiu em quesito de técnicas, jogadas, personalidade, atitude, foi a Jaque. Ela foi a protagonista do filme ao longo do tempo todo. O Zeca, ele foi mais um coadjuvante. Ele é um personagem que ele não evoluiu em tudo. Ele simplesmente conquistou e realizou o sonho dele. Pelo menos isso ele teve, realização do sonho. A gente tem isso aí. Mas é só isso. Os outros personagens secundários, no geral, eles têm muito pouco destaque. A gente... e também não esperava que eles tivessem muito destaque, porque também é um filme pequeno, não dá pra dar destaque pra todo mundo. E dentro do que eles tiveram aí pra fazer, acho que foi um bom trabalho. Acho que deu pra se conectar com alguns personagens, curtir outros, principalmente dentro do time. Mas se a gente fosse apontar aqui um outro ponto problemático, porque isso aí da Jaque ser mais protagonista do que o Zeca, não é tão problemático. Porque, por exemplo, eles podem... Porque pra mim é problemático por causa de quê? Por conta que nos trailers estão te vendendo que o Zeca é o protagonista. Então você espera ver a evolução do Zeca como protagonista. E não a evolução da Jaque. Se fosse pra ver a evolução da Jaque, eu ia ver um filme da Jaque.
Mas não é tão problemático, porque ela é uma personagem muito boa e é legal ver a evolução dela. Agora, um outro ponto é a questão de ritmo e animação. O ritmo desse filme é muito acelerado em algumas cenas, e por causa disso você tem o filme passando. O filme corre muito. A partir do momento o filme começa a correr muito em certas cenas. Por causa disso as cenas perdem impacto. Então, por exemplo, tem uma cena aí mesmo na final, onde o Manga Larga ele tenta aqui meio ativar os obstáculos da arena dele, do estádio. Cara, essa cena é corridaça, meu irmão. Essa cena é muito corrida. E era pra ser tipo uma cena assim, onde ele tá pegando. E é pra ser uma cena muito braba. Aquelas cenas de vilão que, parceiro, você chega a tremer na base. Mas não, é uma cena muito rápida e não dá pra você sentir. Você não chega a sentir o impacto. Você não sente o apoio do time dos torcedores do Manga Larga, você não sente o time do Manga Larga. O filme corre tanto que você não consegue conhecer outros times, que você não consegue conhecer outros personagens. Acaba sendo que tudo vira uma corrida contra o tempo. Parece que o filme ele demorou muito em algumas cenas por conta que ele disse: ah, mas nessas cenas aqui a gente corre. E acaba sendo que por causa disso o ritmo do filme é muito ruim em certos pontos. As cenas onde ele é mais devagar, obviamente, são boas, mas o que ele corre é que são ruins. E pra piorar, além disso tudo, o filme também tem um problema de animação, que ele usa essa animação aí. O próprio trailer fala que é do estilo de animação de Aranha Verso, que é do K-pop e tal. Pode chamar como quiser. Animação estilo Aranha Verso, qual é o mesmo nome? Ih, esqueci o nome. 2D, 3D, pode chamar de 4D, ou pode usar o nome do Cell Shading, pode usar o nome do criador, Cell Shading. Mas no final das contas é um estilo de animação que ele tem um problema. Ele é muito bom, mas ele tem um pequeno defeito, que é a questão de que o pessoal corta, não é que corta, é que eles não animam todos os frames do filme. Então a fluidez do filme, o filme ele sai animado, porém a fluidez dele muitas vezes acaba. Então você tem muitas cenas, por exemplo, aí, onde você percebe que no trailer, se você olhar o trailer e o filme ao mesmo tempo, você vai ver que as cenas que estão no trailer, elas estão muito bem fluidas, porque são as cenas fluidas do filme. São as cenas que foram renderizadas, são as cenas que foram bem animadas. Mas a maioria lá no filme não foi. Isso é bem triste por conta que o ponto melhor que o filme teria, realmente, o que eu mais esperava é que fosse um filme de basquete muito bom, onde a gente tem os personagens dando enterrada, fazendo cara jogar da monstra e a gente sentindo o impacto lá enquanto a gente assiste o filme, vendo isso tudo ficar marcado na nossa mente. Mas não, são partidas bem simples, sem graça e sem nada demais pra te apresentar, cara. Você ao todo aí, eu diria que você tem mais. Na verdade, de todas, eu acho que só teve uma aí que eu achei que ela foi boa, que foi a no gelo, que é onde a Jaque surta. Por conta, literalmente, que eu senti que deram destaque, principalmente pra esse surto da Jaque e pra enterrada que um dos membros do time adversário faz. Nesse aí foi onde eu senti que, tipo, a renderização de frame foi muito boa. Acho que a tensão tava tão grande nessa cena que os caras capricharam. Mas no resto, você não tem isso. Você não tem. O trabalho que você tem na cena no gelo não é o que você tem em outras cenas. Isso é muito triste, porque a cena no gelo não é uma cena pra ser a melhor cena do filme. É pra ser a cena mais triste do filme. A cena que mais dói no coração. E ela acaba sendo a melhor cena do filme. Eu dou uma nota 6 pra esse filme. Eu não achei ele ruim, mas ele tem alguns defeitos causados por essa correria dos animadores em certos pontos, por causa de questão de ritmo, por causa de não saber como trabalhar protagonista, deuteragonista, outros coadjuvantes, antagonistas. Então você tem tudo isso aí. É isso, galera. Foi isso que eu pensei de um Cabra de Bola. Desculpa aí a demora para soltar minha opinião. Mas tá aí, gente. É isso que eu acho de um Cabra Bom de Bola. Se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. Desculpa aí a demora para passar minha opinião. Mas é isso. Valeu, até mais. Fui.